Olá, queridos alunos, tudo bem? Dando continuidade hoje à disciplina de Psicologia aplicada à enfermagem, mais especificamente no tópico de desenvolvendo o papel do técnico em enfermagem no campo emocional. Nós dividimos essa aula em duas partes e essa vai ser a parte 1, combinado? Então vamos lá. Então a enfermagem, no princípio da enfermagem, as atividades de cuidado pouco se diferenciavam do cuidado humano, do cuidado cotidiano que era dado às pessoas. Familiar, afetivo, pois a prática se caracterizava por um fazer instantâneo, não planejado e não padronizado. Então, há muitos anos atrás, era assim que funcionava a questão do cuidado, não era ainda definido como enfermagem, era só o cuidado para qualquer pessoa. E ao longo do tempo, em tempos mais recentes, a enfermagem buscou aprimorar-se e encontrar definições que tornassem a sua prática singular, fundamentada com conceitos técnicos científicos. E isso veio muito, tem algumas teóricas muito importantes na nossa área, que são Florence Nightingale, que foi uma pessoa que fundamentou a enfermagem em vários aspectos, a Ana Nery também, que foi mais forte aqui dentro do Brasil. Então são nomes que a gente precisa conhecer e precisa entender a história, até para saber de onde veio a nossa profissão, como foi que ela surgiu dessa forma e por que ela chegou até aqui. Assim, estabeleceu um corpo de conhecimentos específicos que caracterizou como profissão e como ciência, e como eu já falei, estabeleceu-se critérios técnicos científicos e também que trazem um respaldo para a prática profissional. Então, o que significa o cuidado em enfermagem? Alguns pontos, alguns conceitos que ele engloba. O ser humano, no contexto do cuidado, é entendido como um ser biopsicossocial, né? Então, ele precisa ser cuidado em toda a sua complexidade, em todos os seus níveis. A equipe de saúde precisa ter esse olhar para todos os pontos importantes na vida daquele cidadão e o que daquilo vai impactar diretamente no processo de saúde e doença. Entretanto, atender a toda a complexidade humana ainda é um desafio. Muitas coisas a gente não vai conseguir resolver dentro daquele contexto hospitalar, dentro daquele contexto ambulatorial, mas a gente precisa buscar forças e estratégias que possam melhorar, de alguma forma, a forma de viver, a forma de levar aquela condição dele para frente, tá? Então, a gente sempre tem que tentar entender esse contexto biopsico, socioespiritual, entender a cultura daquele paciente, a cultura daquela família, porquê de certas atitudes, né? E aquilo que a gente não conseguir lidar e não conseguir trabalhar, que a gente consiga passar para um profissional que tenha certas competências, como, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, né, a parte médica, dependendo do que for mais físico, um fisioterapeuta, entre outros. Então, o cuidado precisa ir além dessa visão reducionista. Então, essa visão que reduz o paciente é aquele ser que está ali porque quebrou o joelho, mas sim que ele é o seu João, a Dona Maria, que teve um contexto de vida, que ele tem uma história, tem todo um amplo aparato dentro de tudo que ele está vivenciando naquele momento. Então, mas ter um foco à saúde sob uma perspectiva holística, uma perspectiva ampla que englobe todos os pontos possíveis e importantes. Durante o processo de adoecimento, surgem fragilidades, medos, ansiedades e desconfortos. E isso pode causar uma série de consequências, né? A gente sabe que a parte psicológica, psíquica do paciente, da pessoa, ela vai impactar diretamente em condições físicas, clínicas, que a gente já conversou sobre isso em outras aulas, então a gente precisa reforçar e entender sobre isso. E a atenção à dimensão emocional se faz muito necessário, né? Entender quais aspectos permeiam aquilo, todos os aspectos psicológicos, psíquicos, né? Emocionais, culturais, sociais, familiares, que vão permear aquele processo de vida, aquele momento que aquele paciente está passando, tá? Então, existem algumas dimensões, eu elenquei principalmente a emocional e física, mas tem várias outras dimensões que englobam o ser humano e que também precisam ser pensadas e estudadas. Então, a gente precisa entender que a gente deve se deslocar dessa postura de que já tem as respostas prontas para o problema daqueles indivíduos. Muitas coisas a gente não consegue resolver e nem responder. Então, o usuário precisa responder as próprias questões, entender aquele processo que ele está vivenciando, óbvio, com suporte, com auxílio da equipe, sempre, mas que a gente não vai ter todas as respostas sempre, a gente também nem tem que querer ser assim. A gente precisa entender que cada ser vai ter a sua particularidade, o seu contexto, a sua vivência, né? E ele vai tomar conta e ter autonomia sobre a própria vida, sobre as próprias escolhas. As pessoas carecem de um cuidado individualizado, implicado, profundo, então que a gente tenha essa empatia, que a gente se implique naquilo que ele está vivendo, né, para que a gente consiga orientar
saber de todo o vínculo, toda a confiança que a gente vai ter que ter depositada naquele paciente e ele na gente, consequentemente, assim mesmo como a família. A equipe de enfermagem precisa lidar diretamente com pessoas em sofrimento e ainda assim gerenciar as próprias emoções, o que não é um trabalho muito fácil, né? É algo que a gente precisa trabalhar todos os dias, muitas vezes precisa desenvolver em cursos, fazer treinamentos, conversar, né? Buscar profissionais para que a gente consiga lidar com os sentimentos e emoções do outro e também lidar com as nossas próprias, que somos seres humanos também, temos problemas, dificuldades, fragilidades, mas sempre se apoiando em quem você tem de confiança na sua equipe, na sua família. Combinado? Então vamos lá. Existem algumas teorias da enfermagem que vêm respaldar e fortalecer todo esse processo, desde quando a enfermagem ainda não era uma profissão, não era reconhecida até os dias de hoje, que já tem resolução, leis, né, que amparam, que dispõem sobre diversos assuntos, conselho profissional. Então, as teorias, elas fornecem um arcabouço que redireciona a nossa prática, a nossa vivência e reorganiza, reorientam toda a identificação desse profissional em relação às necessidades do usuário. Então, geralmente, para cada unidade, vai ser uma teoria de acordo com o que necessita ali naquele momento, né? Por exemplo, tem se voltado às questões ligadas à humanização do cuidado, em vista a atender o paciente de forma integral. Então, a maioria das teorias, elas visam esse atendimento mais holístico, mais humanizado, né? Mas cada uma vai ter uma particularidade dependendo do tipo de característica que ela vai ter e de acordo com cada unidade hospitalar, unidade ambulatorial. Algumas teorias importantes, assim, que eu trouxe para vocês de exemplo, mas existem várias e várias outras, como, por exemplo, a teoria das necessidades humanas básicas, que é de Wanda Horta. Ela desenvolveu isso, então ela permeia mais essa questão de necessidades humanas, que a gente precisa fazer isso da melhor forma, com qualidade, com eficiência. Existe também a teoria do autocuidado de Oren, então ela traz mais essa questão de que as pessoas precisam ter o autocuidado, se empoderar, praticar aquele cuidado de si mesmo, né? Autorresponsabilização. Então também são teorias importantes a gente ter o conhecimento, pegar para fazer a leitura, ler os outros teoristas também que são importantes, porque dependendo da instituição que você tiver, vai ser uma teoria diferente e geralmente a SAI também se baseia um pouco em tudo isso. Combinado? A dimensão do cuidado perpassa por diversas formas de cuidar e vai além do tratamento do corpo. Então, aquilo que a gente falou de não ser um cuidado reducionista, isso vai muito além de você cuidar daquela ferida, de você cuidar daquele joelho que quebrou, daquela perna. Ele vai num cuidado mais singular da família, né, de entender todas as expectativas, fragilidades, ansiedades que aquele paciente está passando. Então, é preciso existir uma inter-relação entre o cuidado científico objetivado e o cuidado subjetivo, afetivo e implicado. Então, você vai ter, sim, o seu olhar objetivo naquela doença, naquele processo de adoecimento, para aquele joelho, para aquela ferida, mas ele vai ter que ser interrelacionado com questões subjetivas. Então, tudo bem, ele está com o joelho quebrado, mas o que mais eu posso fazer por esse paciente? Então, sempre entender que isso tudo está interligado, não são processos separados, porque não tem como a gente separar o paciente de uma coisa da outra. Este último inclui um olhar atento aos diversos aspectos da humanidade, pois além de um fazer técnico fundamentado em princípios científicos, precisa estar envolvido com vínculo, confiança, porque mesmo que você souber fazer todas as práticas, dominar tudo isso, mas você não souber que você precisa prestar um atendimento humanizado, aquilo ali vai ficar daquele jeito, talvez melhore, mas não da melhor forma possível, não dentro das condições mais qualificadas e mais eficazes, e muitas vezes sem humanização. E esse usuário vai sair dali com um sentimento de angústia, de tristeza, sem saber se se aquilo foi resolutivo para ele, sem saber se ele vai conseguir levar isso para casa e cuidar também. Então, todas as orientações, todas as técnicas, todas as teorias a gente precisa dominar para conseguir prestar um atendimento efetivo e de qualidade, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!